Olá pessoal, vamos lá retomar o nosso estudo sobre o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Estamos aqui no ponto 5, direitos básicos da pessoa com deficiência. A lei vai elencar para nós alguns direitos básicos e eu separei no corpo da lei os principais, a meu entender, podem ser objeto de cobrança, porque é aquilo que eu estava dizendo na parte 1 da análise do Estatuto. Nós devemos observar o Estatuto sempre a partir de uma análise sistemática da nossa legislação, ok? Então a gente tem que analisar na perspectiva dos direitos básicos, com o Código de Defesa do Consumidor, quando for o caso, com o Código Civil, quando for o caso, e por aí vai. Tudo bem? Vamos lá. Direitos básicos da pessoa com deficiência. Primeiro, direito básico, direito à vida. Direito à vida. Isso, pasmem. O direito à vida é um direito básico, não só da pessoa portadora de algum tipo de deficiência, como também de qualquer pessoa. Já visto o artigo 5º da Constituição Federal. Agora, direito à vida está no artigo 10 ao artigo 13 da lei. Olha só, pessoal, na verdade, artigo 10 ao 13 não. Vamos tentar sistematizar melhor isso. Direito à vida, artigo 10. Olha que interessante. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Vejam, eu poderia até alterar um pouco esse subtítulo, não só trabalhar com direito à vida, mas trabalhar com direito à vida digna. Direito à vida digna. E o artigo 10, ele é claro quando fala poder público. Então, meus amigos, o poder público, ele tem que garantir à pessoa portadora de deficiência um direito a uma vida digna, ok? Então, o tratamento desigual, o tratamento que impede a inclusão, o tratamento que o poder público dá, que vai impedir de alguma forma a promoção dos atributos dessa pessoa portadora de deficiência, é rechaçado pelo Estatuto. Então, o poder público tem que garantir não o direito à vida, direito de nascer, mas não é isso. É um direito à vida na perspectiva de uma vida digna. É isso que tem que ser observado nesse ponto específico, direito a uma vida digna. É isso que esse deficiente, portador de deficiência, ele espera, beleza? Direito a uma vida com dignidade, levar uma vida com dignidade. E aí, eu chamo a atenção de vocês para o próprio conceito de dignidade. E aí lembro dos nossos amigos constitucionalistas que vão dizer que é muito difícil você conceituar a dignidade, mas muito fácil de perceber quando ela está sendo violada. Quando a dignidade de um ser humano está sendo violada? Quando o ser humano ele deixa de ser sujeito de uma relação jurídica e passa a ser objeto dessa relação jurídica, Tudo bem, pessoal? Então, a pessoa portadora de algum tipo de deficiência não pode ser objeto de uma relação sempre sujeito. Ora, o poder público deve garantir que essa pessoa deve garantir instrumentos para a promoção dos atributos dessa pessoa portadora de deficiência. Não sei, uma pessoa com algum tipo de deficiência que é contratada por um circo para fazer algum tipo de número vexatório, o poder público não pode fechar os olhos para isso, ok? Direito a uma vida digna. Bom, segundo direito básico, anote aí, direito ao corpo. E o direito ao corpo nós vamos perceber nos artigos 11, 12 e 13 da Lei 13.146. E aqui, na análise do direito ao corpo, eu quero fazer um paralelo com o Código Civil. Não dá para fazer diferente, não é isso? Tem que fazer um paralelo com o Código Civil. Bom, vamos ler o artigo 11, o artigo 12 e o artigo 13, fazendo aí as remissões
necessárias. O artigo 11 vai dizer: a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. Então veja, eu lembro, quando leio o artigo 11 da lei, vamos aqui para o quadro, quando eu leio o artigo 11 da lei 13.146 de 2015, logo me vem à cabeça o artigo 15 do Código Civil. Vamos lá? Olha o artigo 15 do Código Civil, o que ele diz. Vou fazer a leitura. Artigo muito badalado, nas aulas de Direito Civil, nós estudamos bastante. Ele diz o seguinte, artigo 15, ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica, mesmo que a ausência desse tratamento leve a pessoa à morte, mesmo que a ausência desse tratamento leve a pessoa a óbito. Ora, é consenso entre a doutrina e a jurisprudência que você não tem apenas o direito à vida, acabamos de falar, você tem direito a uma vida digna. Então, ninguém pode ser obrigado a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. É o nosso artigo 11, combinado com o artigo 15 do Código Civil. Vou ler o artigo 11 de novo. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou à institucionalização forçada. Não vamos esquecer da expressão institucionalização forçada, que é a internação forçada. Imagine, pessoas com qualquer tipo de deficiência, a sua anuência é importantíssima para que haja a sua internação. Ora, mas a pessoa com deficiência, se for uma deficiência mental, ela não tem discernimento para isso, etc, etc. Tudo bem, existem casos e casos. E eu vou trabalhar, deficiência não tem uma relação direta com capacidade. Isso é bom que fique claro. Deficiência não tem uma relação direta com capacidade. Então isso tem que ficar muito claro. Então às vezes a pessoa tem uma deficiência, mas é plenamente capaz, um cadeirante, capaz para os atos da vida civil. Agora, nós temos, por exemplo, alguns portadores de alguns tipos de deficiência mental que aí sim são incapazes. E aí nós vamos trabalhar isso mais tarde, ok? Agora, a institucionalização forçada, internação forçada, de jeito nenhum, somente somente na hipótese de consentimento daquele deficiente. Essa é a regra. Eu não estou dizendo que não existem exceções, ok? Essa é a regra. Olha o parágrafo único do artigo 11, para a gente seguir com a análise. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. Ora, uma pessoa com deficiência em situação de curatela é uma pessoa com deficiência incapaz. Incapaz de praticar os atos da vida civil. Incapaz de praticar os atos da vida civil. Beleza? Ok? Ótimo, ótimo. Então, essa pessoa com deficiência que é curatelada, o consentimento, por exemplo, na sua institucionalização forçada, pode ser suprida por decisão judicial. Ora, pode-se propor uma ação de suprimento judicial de vontade. É a decisão judicial que vai substituir a vontade daquele incapaz curatelado, daquele deficiente incapaz curatelado, beleza? Ora, no mais, qualquer tipo de intervenção cirúrgica, qualquer tipo de atendimento médico, qualquer tipo de exame médico tem que ter o consentimento do deficiente, salvo o deficiente incapaz, o deficiente curatelado, que a sua vontade pode ser substituída por decisão judicial. Ok, pessoal? Então, cuidado com isso.
Porque o que fica do Estatuto do Deficiente, no senso comum do estudante de direito, é que o deficiente mental deixou de ser incapaz, passou a ser capaz. Cuidado! Ora, o deficiente, nós vimos aqui, é considerado deficiente aquele que tem qualquer impedimento, qualquer barreira à sua inclusão social em igualdade de condições com os demais. Pode ser uma barreira motora, pode ser uma barreira, sim, mental, qualquer tipo de barreira. Tá? Ocorre que uma das alterações que o Estatuto do Deficiente fez no Código Civil diz respeito estritamente aos deficientes mentais. Nós vamos observar isso mais à frente. Tudo bem, pessoal? Ok? Ótimo. Então, vamos que vamos. Vamos seguir. Institucionalização forçada, consentimento é importantíssimo, beleza? Então, ninguém pode ser obrigado, nem mesmo uma pessoa com deficiência, a submeter a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica e até mesmo a institucionalização forçada, salvo consentimento expresso. O consentimento, ele tem que estar presente tanto para as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, quanto para as demais pessoas. Ótimo. Vamos seguir nessa mesma linha, ainda falando sobre o direito ao corpo. Olha que interessante o artigo 12 do nosso estatuto, tá? Ainda nessa linha de intelecção. O artigo 12 diz assim: o consentimento prévio, livre e esclarecido. Então, quando ele fala em consentimento, é um consentimento prévio, livre e esclarecido. Prévio, livre e esclarecido, ok? Então, não é qualquer tipo de consentimento. Um consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Então, na verdade, o artigo 11 diz que o deficiente não pode ser obrigado a tratamento médico, intervenção cirúrgica ou institucionalização forçada sem o seu consentimento. E o artigo 12 vai dizer que consentimento é esse. Então, o artigo 12, na verdade, ele vai qualificar o nosso consentimento, tá? Qualificar o consentimento. E na doutrina do direito civil, o artigo 15 já pacificou alguns entendimentos sobre esse consentimento. Ele já pacificou alguns entendimentos sobre esse consentimento. Tanto que é pacífico na doutrina do direito civil que o artigo 15 gera o dever de informação para o profissional médico, não é isso? O dever de informação para o profissional médico de qualquer área médica para realizar qualquer intervenção médica, qualquer tratamento médico, intervenção cirúrgica. O médico tem que informar ao paciente todo o passo a passo daquele procedimento, todas as possíveis consequências daquele procedimento, surgindo assim a figura do consentimento informado. Então, quando o Estatuto do Deficiente diz que o consentimento tem que ser prévio, livre e esclarecido, vocês podem fazer um paralelo com o que o direito civil trabalha sobre consentimento informado. Se para qualquer tratamento médico, ou intervenção cirúrgica, ou internação, eu tenho que dar o consentimento, eu só posso dar um consentimento se eu tenho toda a informação clara e adequada sobre aquele tipo de intervenção, sobre aquele tipo de tratamento, sobre aquele tipo de internação, no caso específico do deficiente. Então, o consentimento tem que ser prévio, livre, esclarecido, ele tem que ser informado. Eu, para consentir ou não me submeter àquela prática, tenho que ter toda a informação clara e adequada, prévia, esclarecida, informada sobre aquela determinada prática. Isso é importantíssimo, ok? Então, acho que esse artigo 12
do Estatuto do Deficiente, o paralelo com a figura do consentimento informado, ele é muito claro, muito latente na doutrina do direito civil. Por isso, artigo 11 e 12 da Lei 13.146, o paralelo com o artigo 15 é muito claro. Vamos analisar os dois parágrafos do artigo 12 da 13.146. Vamos lá. Parágrafo 1º. Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, mais uma vez, parágrafo 1º fala especificamente do deficiente incapaz, porque se o deficiente está sujeito à curatela é porque ele é um incapaz. Vamos lembrar, nem todo deficiente é incapaz. Agora, em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada a sua participação no maior grau possível para a obtenção de consentimento. Então, olha que interessante, pessoal. O artigo 12, parágrafo 1º, vai dizer que até esse consentimento, ele é necessário no maior grau possível, e aí é uma questão muito subjetiva, né? Enfim, porque depende do caso concreto. No maior grau possível, ele tem que ser, no maior grau possível, nós temos que estender essa figura do consentimento também aquele deficiente curatelado, ao deficiente incapaz, ok? Então, é um bom dispositivo, tá? Então, a pessoa com deficiência em situação de curatela, não é a primeira vez que ele fala isso, e aí nós vamos, vai surgindo, né, pessoal, nessa linha de intelecção, o deficiente capaz e o deficiente incapaz, não é isso? A lei vai dando esse tratamento diferenciado. Só que para fins de direito ao corpo, o consentimento é sempre relevante, tá? Prévio, livre, esclarecido, informado. Quando o deficiente for capaz, ora, o consentimento é imprescindível. Quando esse deficiente estiver numa situação de curatela, aquele consentimento tem que ser levado ao máximo. Bom, pessoal, então, parágrafo 2º do artigo 12. Vamos lá, vamos seguindo. A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou curatela, mais uma vez, então, o parágrafo 2º trata do deficiente incapaz. Então, a gente pode deixar claro, né, que o artigo 12, parágrafos 1º e 2º, trabalha especificamente com o deficiente incapaz, beleza? O artigo 12, parágrafos 1º e 2º trabalham especificamente com o deficiente incapaz, beleza? Muito bem. Continuando. A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser realizada em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício direto para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência, e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados. Então, assim, é um tratamento especial que se dá a um deficiente incapaz que participa de uma pesquisa científica. E, na minha opinião, isso está relacionado, esse direito básico, ele está relacionado muito com o direito à vida digna. Porque, veja, se submeter a uma pesquisa científica, um deficiente que é incapaz, ora, talvez isso possa estar levando o deficiente a uma situação de indignidade, uma situação um pouco vexatória, dependendo de que tipo de pesquisa é essa. Então, é um caráter sempre excepcional, sempre em caráter excepcional. Então, pesquisas científicas com deficientes incapazes, isso é sempre excepcional. Apenas na hipótese daquela pesquisa não poder correr, não ter condições de correr
com deficientes capazes, tá? Esse é o recado. Sempre em caráter excepcional. Desde que não haja outra opção de pesquisa. Então, o tom excepcional aqui é muito claro, tá? Desde que não haja outra opção de pesquisa. Artigo 13, para a gente encerrar a análise do direito ao corpo, tá? A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio. Então, olha só, caráter excepcional. Aqui no caso, sem o seu consentimento prévio, só será atendido sem o seu consentimento prévio, livre e esclarecido, em caso de risco de morte e de emergência em saúde, risco de morte e emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis. Então, pessoal, o artigo 13 é uma exceção à exigência do artigo 11 e 12. Artigo 13 é uma exceção à exigência do consentimento prévio, livre e esclarecido. Artigo 11 e 12. No artigo 13, nós temos uma exceção a essa exigência do consentimento prévio, livre e esclarecido. Prévio, livre e esclarecido. Ok? Bom, então, primeiro direito básico, direito à vida digna. Segundo direito básico, direito ao corpo, que nós terminamos agora. E não esqueçam, tá, pessoal, de você realizar uma remissão também no direito ao corpo, não só ao artigo 15 do Código Civil, como também aos artigos 13 e 14. Lembrando, o artigo 13 vai dizer que é permitido, 13 e 14 do Código Civil, é permitido dispor do próprio corpo, você pode renunciar ao próprio corpo, salvo na hipótese em que essa disposição causa diminuição permanente da integridade física, violação aos bons costumes. Lembrando sempre que, por exigência médica, é possível dispor do próprio corpo, mesmo causando diminuição permanente, mesmo violando os bons costumes. Isso se estende também à pessoa portadora de deficiência. E lembrando o artigo 14 do Código Civil, que vai trabalhar com a possibilidade de doação de órgãos em vida, no caput, e doação de órgãos para depois da morte, no parágrafo único, ok? E lembrando também da Lei 9434 de 97, que é a lei de doação de órgãos. Então, quando o Estatuto do Deficiente traz 2 artigos que trabalham direito ao corpo, a leitura tem que ser sistematizada com o 13, 14 e 15 do Código Civil e com a Lei 9434 de 97. Se a intenção do Estatuto é a inclusão em igualdade de condições com os demais da sociedade, é claro que a pessoa portadora de deficiente também pode dispor do próprio corpo, a não ser que essa disposição lhe cause diminuição permanente da integridade física ou viole os bons costumes. Lembrando que mesmo nessas hipóteses é possível dispor do próprio corpo quando por exigência médica, E a doação de órgãos também é permitida ao deficiente nos termos do artigo 14 do Código Civil. A única, na verdade, complementação que o Estatuto faz é com relação ao consentimento. Ora, a pessoa portadora de deficiência tem que consentir qualquer tipo de intervenção médica, qualquer tipo de tratamento médico, intervenção cirúrgica e até mesmo a internação forçada, com o consentimento prévio, livre e esclarecido, salvo nas hipóteses do artigo 13, em que o risco de morte daquele deficiente ele é emergencial, portanto, a intervenção é feita sem o consentimento, como ocorre também nos casos em que não há um deficiente, como ocorre também nos casos em que não há um deficiente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza? Ótimo. Então, essa é a pegada aqui do nosso Estatuto
do deficiente, ok? Vamos lá. Seção ao artigo 2. Então, o artigo 13 é uma exceção ao artigo 12, beleza? Exceção ao artigo 12. Muito bem, exceção ao nosso artigo 12. Importantíssimo aí para a sua prova. Beleza, galera? Muito bem, vamos que vamos. Continuar então nessa pegada. Vamos lá, galera. Bom, calma. Só buscando aqui o artigo. Muito bem, muito bem. Deixa eu só achar aqui. Beleza. Bom, vamos lá. Pessoal, continuando com os direitos básicos do consumidor foi ótimo, né? Direitos básicos da pessoa portadora de deficiência. Terceiro direito básico, direito à habitação e à reabilitação. Esse direito básico está nos artigos 14 ao 17 do nosso Código. Eu vou só dar uma lida no artigo 14, que vai dizer o processo de habilitação. Eu falei habitação, gente, desculpa, tá? Direito à habilitação e à reabilitação, tá? Aí o artigo 14 diz: o processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência. Claro, então o poder público ele tem que garantir um tratamento às pessoas com deficiência para habilitá-las à inserção social ou reabilitá-las quando você adquire uma deficiência no decorrer da sua vida, beleza? Bom, não vou fazer nenhum comentário. Habilitação e reabilitação, acho que aí a incidência em prova é menor, porque há uma pegada muito técnica, né? Enfim, o que é habilitar alguém, quais são os tratamentos, quais são ali as promoções e por aí vai. Vamos lá. Quarto direito básico do consumidor, direito à saúde. Direito à saúde que vocês vão encontrar do artigo 18 ao artigo 26. Direito à saúde, vocês vão encontrar do artigo 18 ao artigo 26 da nossa Lei 13.146 de 2015. Peço, por favor, que deem uma lida do 18 ao 26, mas nesse direito básico específico, eu quero fazer algumas observações, tá? Algumas observações que me chamaram muito a atenção na leitura. Primeira observação diz respeito, no que tange ao direito básico à saúde, a participação do deficiente na conformação de políticas públicas. O artigo 18, caput e parágrafo 1º, deixam isso claro. Vamos para a leitura. Artigo 18, caput. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, em todos os níveis de complexidade, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido acesso universal e igualitário. Até aqui, enfim, é assegurada essa atenção integral pelo Sistema Único de Saúde, não só às pessoas portadoras de deficiência, como a qualquer pessoa. Agora, o parágrafo 1º é que me chama a atenção. Diz assim: é assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas. Participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde. Ora, isso aqui passa desapercebido, mas tem uma importância enorme. Hoje, nós vivemos, todos vocês sabem, uma crise do nosso sistema democrático, uma crise de representatividade. Isso é sabido e acho que senso comum na sociedade contemporânea. O sistema de representação da democracia liberal instituída após Segunda Guerra Mundial está em crise. Então, a escolha de prioridades no desenvolvimento e conformação de políticas públicas é uma escolha de prioridades
que sofre um déficit de legitimidade enorme hoje. Nem sempre o poder público, ou melhor dizendo, quase nunca o poder público faz uma escolha de prioridade adequada no gasto público, no desenvolvimento de políticas públicas. Nem sempre há a escolha de prioridade mais adequada, a escolha de prioridade mais correta, beleza? É por isso, pessoal, que no que diz respeito a políticas públicas de atendimento à saúde das pessoas portadoras de deficiência, o próprio deficiente tem que participar na elaboração dessas políticas. Ora, quando o parágrafo 1º do artigo 18 diz que o deficiente tem que participar da elaboração dessas políticas, ele está querendo dizer que o deficiente tem que participar da escolha de prioridades no desenvolvimento de políticas públicas de saúde destinadas a esse deficiente. Então, a escolha de prioridade pública, ok? Escolha de prioridade pública. É nesse ponto que o deficiente tem que efetivamente participar. Agora, como essa participação será garantida? É uma outra discussão. Como essa participação será garantida? É uma outra discussão que nós temos. Ora, conselhos de pessoas portadoras de deficiência, conselhos destinados à conformação de políticas de saúde, ora, encontros, secretarias municipais, estaduais e federais, Ministério de Saúde, devem organizar conselhos com participação desses deficientes para tentar, de alguma forma, determinar em que ponto, a política ali será prestada, será realizada, enfim. Então, isso é importante, uma participação direta do cidadão na conformação de políticas públicas. Essa é uma tendência de toda a legislação contemporânea. E isso pode cair numa prova de direito administrativo, de direito constitucional, de direito civil. Isso é importantíssimo. Participação do cidadão no desenvolvimento de políticas públicas. Por exemplo, quem quer fazer prova para procuradorias, quando estuda direito urbanístico, no direito urbanístico, o plano diretor é uma política pública de desenvolvimento urbano que tem que ser pautada nos termos definidos por uma audiência pública. Ora, audiência pública com participação do cidadão na formatação dessa lei municipal chamada Plano Diretor, em que ali vão estar todos os balizadores para desenvolvimento de uma política pública urbana. Aqui, o nosso Estatuto do Deficiente segue essa mesma linha, ok? Então, nós temos participação na conformação de políticas públicas. Essa é a primeira observação. Bom, a segunda observação diz respeito aos planos de saúde, tá? Claro que uma lei que fala sobre a autonomia, a inclusão e igualdade do deficiente não podia deixar de citar, e isso está presente em toda a lei, não poderia deixar de citar planos de saúde, claro. Bom, olha o que diz o artigo 20 do Estatuto do Deficiente sobre os planos de saúde. Tudo isso em direito básico à saúde. Olha só o plano de saúde, artigo 20 da lei. As operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Na minha opinião, esse direito básico do deficiente, ele vem todo pautado, balizado e fundado no princípio da igualdade e da não discriminação. Claro, tudo que você oferta a pessoas que não têm algum tipo de deficiência, você tem que ofertar também às pessoas portadoras de deficiência. Isso é imprescindível, beleza? Então, direito à não discriminação, princípio da não discriminação, princípio da igualdade, estão concretizados nessa imposição que se faz a planos de saúde. E o artigo 23 segue essa mesma linha. São vedadas todas as formas de discriminação, olha aí, contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde em razão de sua condição. Meus amigos, o que isso aqui vai gerar de ação
eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Os escritórios de advocacia devem estar preparados e vocês que conhecem, não é, pessoas portadoras de algum tipo de deficiência têm que dar essa informação. Ora, a mensalidade, o prêmio de um seguro de saúde não pode ser cobrado de forma diferenciada porque você tem uma determinada deficiência. Você tem aquelas faixas de cobrança por idade. Ok, a Agência Nacional de Saúde permite, a Lei de Planos de Saúde permite. Agora, você não pode realizar cobranças diferenciadas em razão de uma deficiência. E aí eu lembro, inclusive, daquelas pessoas especialmente deficientes, né? Aquelas que têm uma vulnerabilidade especial, né? Pessoas que têm uma vulnerabilidade especial. Eu lembro dessas pessoas que têm uma vulnerabilidade especial, como idosos, como crianças, adolescentes, mulheres. E aqui, quando a gente fala em plano de saúde, eu chamo a atenção principalmente para o idoso deficiente. Porque o idoso já tem um tratamento diferenciado dos planos. Alguns planos, inclusive, eles se negam a contratar com pessoas idosas. Isso tem que ser rechaçado. O Estatuto do Idoso já proíbe isso, a Lei de Plano de Saúde o mesmo, e agora mais um artigo que vai tentar, de alguma forma, pautar esse tipo de atuação, ok? Então, você não pode discriminar, mais uma vez, o artigo 23 está balizado no princípio da não discriminação, mais uma vez aqui, não pode cobrar valores diferenciados em razão da sua deficiência, tá bom? Então, importantíssimo isso aqui, importantíssimo. Artigo 23. Vamos lá. Então, essas foram as minhas duas observações em direito à saúde, direito básico à saúde. Vamos seguir. Quinto direito básico do deficiente, direito à educação. O direito à educação está presente nos artigos 27 a 30 do Estatuto do Deficiente, 27 a 30 do Estatuto do Deficiente, e eu tenho algumas observações para fazer com vocês. Primeira observação, pessoal, anotem aí. A pessoa com deficiência, ela tem um livre acesso ao sistema público e privado de ensino. Então, a primeira observação é isso, livre acesso. Essa é a palavra, livre acesso a sistema público e privado de saúde, livre acesso. Mas por quê? Não tinha? Não. Se está na lei, meus amigos, é porque não tinha. Porque notem, várias instituições privadas e públicas se negavam a realizar a inscrição, instituições privadas e públicas de ensino, se negavam a inscrever alunos com deficiência sob a alegação de que não tinham estrutura nem profissionais preparados para atender aquela demanda específica. Hoje, aquela instituição de ensino, ela tem que se adequar para receber qualquer aluno com qualquer tipo de deficiência. Qualquer tipo de deficiência. As deficiências físicas, nem se fala, eu acho que já é uma coisa natural, não é isso? Do nosso senso comum. Agora, o que me chama muita atenção nessa primeira observação diz respeito a deficiências mentais, Ora, imaginem um colégio público ou um colégio público ou um colégio particular tendo que se adequar à inscrição de um aluno com uma deficiência mental. Alunos com algum grau de autismo, alunos com síndrome de Down, hoje tem a possibilidade de se inscrever em qualquer instituição pública ou privada de ensino, e essa instituição tem sim a obrigação hoje, pautada na lei, no Estatuto do Deficiente, de garantir toda a estrutura, oferecer toda a estrutura básica para aquele aluno. Então, uma instituição privada, uma instituição pública não podem mais se negar àquela inscrição. Isso também vai gerar muitas demandas judiciais. Ora, seu filho, portador de síndrome de Down, por exemplo, você pretende que ele estude no Colégio A. Colégio A, que é um colégio super tradicional do seu município,
que nunca recebeu pessoas com qualquer grau de deficiência. E agora? Livre acesso a sistema público e privado? Que livre acesso é esse? Ora, será que é possível demandar contra aquele colégio, exigindo que ele, de alguma forma, se adeque a aquele tipo de deficiência? Então, é uma discussão muito boa que será travada ainda nesse direito à educação. Essa é a primeira observação. Segunda observação, pessoal, diz respeito especificamente às obrigações impostas ao sistema público de ensino. Obrigações impostas ao sistema público de ensino. O artigo 28 da lei vai elencar o que um sistema público de ensino tem que fazer para garantir o acesso desse deficiente. E são, aqui, pessoal, nós temos 18 incisos que vão tentar estabelecer, balizar essas obrigações que o poder público tem. 18 incisos que vão balizar essas obrigações que o poder público tem. Beleza? Depois dei uma lida nesse artigo. Não vou fazer isso agora, senão isso vai nos tomar muito tempo. Bom, e a terceira observação que eu tenho nesse direito à educação, direito básico à educação, está nas obrigações impostas ao sistema privado de ensino. E aí é muito importante. Olha só o parágrafo 1º do artigo 28. Artigo de 28, que elencou todas as obrigações impostas ao sistema público. Agora, olha o parágrafo 1º, que vai elencar obrigações impostas ao sistema privado de ensino. Artigo 28, parágrafo 1º. Às instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do caput, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. E aí, meus amigos, aqui vai dar problema. Porque o que vai ter de pais demandando em face de instituições privadas para que adequem o seu serviço à realidade daquela pessoa portadora de deficiência, eu acho que é super legítimo. Nós vamos ter várias ações nesse sentido. Várias ações nesse sentido. Então, só para exemplificar, olha, inciso 1, 2 e 3. Você parar para pensar, 1 vai dizer assim, sistema educacional inclusivo, 2, aprimoramento dos sistemas educacionais, 3, projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado. Então, aquele colégio particular tem que ter um projeto pedagógico próprio para atender aquela pessoa portadora de necessidades especiais. O inciso 17, por exemplo, oferta de profissionais de apoio escolar. Oferta de profissionais de apoio escolar. Então, veja, o inciso 16, acessibilidade para todos os estudantes. E por aí vai. Então, na verdade, quando ele fala em direito básico à educação, isso aqui é levado a sério, impondo, inclusive, obrigações ao sistema público e ao sistema privado de educação. Sistema público e sistema privado. Então, cria, diante do poder público, para aquele particular, um direito subjetivo público de exigir a adequação naquele colégio público específico e um direito subjetivo privado, em face daquela instituição privada, de, lógico, garantir isso e realizar aquele atendimento. Tudo bem, gente? Beleza? Ótimo. Bom, nós vamos ficar por aqui e na nossa próxima aula eu vou continuar no ponto 5, nos direitos básicos do consumidor. Desculpa, pessoal, consumidor, porque é muita aula de consumidor. Né? Direitos básicos do deficiente, e aí vem logo o artigo 6º do CDC, direito básico, vem consumidor. Calma. Então, nós vamos continuar no ponto 5, direitos básicos, no 6º direito básico, que é o direito à moradia. Tá bom, pessoal? Então, direito à moradia na próxima aula, ainda dentro do ponto 5, direitos básicos do consumidor. Foi um prazer, espero que com essa primeira aula eu tenha começado a esclarecer o Estatuto do Deficiente. Temos muita coisa para falar ainda, é uma lei muito rica, bacana
e totalmente inclusiva, que eu, na verdade, gosto muito. Espero que eu tenha ajudado. Um abraço e até a próxima aula.